Bom, gente, a gente já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a pastora Aline através do vídeo de apresentação dela e também através das experiências que ela tem contado durante o tempo de ministração, mas a gente queria conhecê-la um pouquinho melhor. Quem quer conhecer um pouquinho melhor a pastora Aline? Então, pastora, eu queria perguntar para você, em primeiro lugar, há quanto tempo você vem pastoreando especificamente a equipe de inclusão na Igreja Batista Atitude? Tem 4 anos. 4 anos. 4 anos. Especificamente a inclusão. Entendi. Agora, eu queria saber, pastora, nesse período, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Eu queria que você contasse um pouquinho também a respeito de como foi esse chamado da parte de Deus que você recebeu. Porque eu percebo que existe algo em comum naquilo que diz respeito às pessoas que ministram para crianças, pastoreiam crianças. Eu percebo que um ponto em comum é que, em geral, a maioria delas não se via fazendo isso. Não se via pastoreando crianças. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a pastora Aline, com a maior parte das irmãs que hoje fazem... Pastora Cíntia, perdão. Olha só, tanto pastora Aline, né, gente? Pastora Cíntia. Aconteceu isso também com a maior parte das irmãs que fazem parte hoje da minha equipe, as pastoras e supervisoras. A maior parte delas não se via fazendo isso, pastoreando crianças. Mas eu queria saber como que foi para você, como é que foi esse chamado de Deus para você. E depois que você recebeu, acolheu esse chamado, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Então, vamos lá. Quando eu comecei a me envolver com a igreja, nos ministérios da igreja, ainda não no ministério infantil, os meus filhos nem ficavam no ministério, meus filhos não. O meu filho, Luca, ele ainda, né, logo quando eu voltei, eu nem deixava ele no ministério infantil, para você ver, eu nem sabia onde era a porta. Você vê como eu era envolvida. Nem sabia. Isso há 4 anos atrás? Não, isso há 8. Ah, tá. É porque eu tenho que voltar um pouquinho para chegar até. Então, há 8 anos atrás, quando eu cheguei na Batista Atitude, eu nem via onde era a porta do Kids. Eu ia com meu filho lá para dentro, estava grávida da Duda, e aí eu ministrava assim, do jeito que eu entendia que era o certo, mas eu nem sabia onde era o Kids. Não tinha realmente nenhum envolvimento, mas eu sempre fui envolvida com a obra da igreja. E eu, nessa época, eu fazia um trabalho muito específico com meu marido e mais alguns irmãos nos presídios. Ia até os presídios toda semana para levar a palavra, e algo que assim, mexia muito comigo. E eu tive, num dos meus encontros com Deus dentro do meu quarto, eu tive uma visão. E essa visão era um buraco, foi um momento de muito calor, eu e Deus ali, em oração, e eu vi um buraco, e esse buraco, é como se eu estivesse tirando vidas de dentro desse buraco. Era algo bem, até assim, feio o buraco, sabe? E aí eu entendi de Deus que Ele estava confirmando ali um chamado meu para ganhar vidas nos presídios, porque na minha cabeça não existia nada mais infernal do que um presídio. Então, ali, para mim, foi uma confirmação de Deus. Quando eu entrei no seminário teológico, eu tive a aula com a pastora Wilze, que é a minha pastora, sobre ministério infantil. Gente, quando ela entrou pelaquela sala, nós olhamos para a cara um do outro e falamos, o que ela está fazendo aqui? Eu vou ficar 6 meses ouvindo sobre criança. E a coitada esqueceu o carregador no carro. Quando ela saiu pelaquela porta, eu não acredito. Vou ter que ficar assistindo. Então, assim, para você ver o tamanho do amor que nós tínhamos pelas crianças e pelo Ministério Infantil. Quando ela abriu a boca, já na primeira aula, eu senti algo muito diferente. Eu senti algo muito diferente. Eu falei, epa, o que é isso? E ela começou a falar... ela começou a falar sobre crianças abusadas, e ela começou a falar de algumas histórias reais de crianças, né, que vivem hoje sem pastoreio, e aquilo mexeu muito comigo, porque aí já entra em outros testemunhos, outras histórias da minha vida. Eu tenho uma coleção de testemunhos, gente. Um dia, quem sabe, eu vou lançar isso na internet, mas eu me identifiquei muito com aquelas crianças e com aquela causa. E eu comecei a falar, Senhor, isso está mexendo comigo. Então, cada semana, isso ia aflorando em meu coração, mas a certeza daquela visão que eu tinha, que meu trabalho com o presídio era muito forte.
E eu comecei a buscar em Deus, falar, Senhor, eu quero chegar até ela, mas eu não tenho coragem, porque eu acho que assim, ou eu não entendi lá, ou eu não estou entendendo aqui. E comecei a entrar em oração. Mas, como eu sou muito, muito ligado no 220, muito calmo, para dizer o contrário, eu já cheguei para ela e marquei um gabinete, sem saber o que eu ia falar. E aí entrei em oração depois de ter marcado. E aí entrei em oração e aí eu viajei para Petrópolis com o meu marido, e nós estávamos numa casa lá, e lá tinham 2 pastores. Não era da nossa igreja, de fora, que eram amigos nossos. E eu em oração naquela manhã, falando, Senhor, me mostra, eu estou muito confusa, eu não sei o que eu quero. E aí, quando a gente estava lá na área da churrasqueira, eu olhei para esse pastor e virei e falei assim, quero te fazer uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, você como um bom homem de Deus, por acaso ele te selecionou para falar no seu ouvido, estou voltando em 5 minutos. Aqui, ninguém tem Jesus. Estava eu, ele e meu filho. O que você faria? E aí ele falou assim, convertia você e o Sandro em 5 minutos. Naquela hora o Espírito Santo ele veio como uma tocha no meu coração e falou assim, então seu filho ia para o inferno? Aí eu olhei para ele, então meu filho vai para o inferno? Ele, não foi isso que eu disse. Eu falei assim, qual é a parte da Bíblia que garante salvação para as crianças? E ele falou assim, não tem isso. Eu falei, mas então por que você não lembrou dele? E eu comecei a indagá-lo, assim. E aí, naquela hora, o Espírito Santo, está entendendo onde é o seu lugar? Está entendendo que buraco e que inferno era o que eu te mostrava? O presídio só foi um lugar de passagem para você entender aonde você vai, para que as crianças não precisam receber as Bíblias no presídio. Ali eu fui despertada e ali eu fui para o Ministério Infantil com toda certeza e nunca mais eu saí. Aleluia, glória a Deus, né, gente? Isso é muito inspirador, porque eu percebo que talvez um dos maiores impedimentos para que as pessoas se envolvam no trabalho com crianças, na vida da igreja, é essa mentalidade de que as crianças já são automaticamente salvas. Portanto, nós não teríamos nada para fazer para, de alguma forma, fazer algo a respeito da vida espiritual delas. Porque me parece que já que elas são salvas, então vamos fazer atividades para entretê-las. O que a gente precisa fazer em relação às crianças? Entretenimento. A gente coloca elas dentro de uma sala para que elas não atrapalhem ali o que está acontecendo, que é de fato espiritual, que é o culto dos adultos. Então, ali elas ficam assistindo algum desenho, fazendo alguma pintura, enquanto aquilo que é de fato que é espiritual está acontecendo ali em cima, porque as crianças não são vistas como seres que têm necessidades espirituais. E é tão poderoso quando a gente vê que os nossos olhos são abertos a respeito dessa causa, porque, de fato, eu creio que é algo que está no coração de Jesus, e quando a gente realmente abre os nossos olhos, o nosso coração e o nosso entendimento para essa mensagem, para essa causa, a gente percebe que a igreja é edificada de uma maneira diferente. Mas, pastor, eu queria entender também como é que foi o seu chamado para trabalhar especificamente com a inclusão de crianças com necessidades específicas. E aí, depois de alguns anos, então, eu já mergulhei, e assim, gente, eu mergulhei de fato no Ministério Infantil. Eu sou um pouco competitiva. Enfim, ninguém é perfeito. Eu sou um pouco competitiva. E quando eu cheguei lá, e eu olhava para aquelas supervisoras e todo mundo sabia tudo, eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu ficava todo domingo, de forma voluntária, todos os cultos, me metendo em tudo que deixavam para aprender. Tudo, de forma mesmo. E eu queria muita sede por aquilo lá. E eu mergulhei, e logo eu estava com as meninas, já deixei um emprego onde eu era bem próspera, e eu larguei tudo para ficar de forma voluntária na igreja. Estando lá, então, já por algum tempo, eu fui desafiada pela pastora Wilson e pela Élica, que estava lá na época, e a tirar esse projeto que estava na gaveta, projeto qual elas já tinham acesso, já tinham escrito lá algumas folhas, mas elas não conseguiam colocar para frente porque o ministério é muito grande. E com muitas demandas, essa foi uma demanda que algumas pessoas até tentaram e não conseguiram. E ficou lá. Um dia eu fui falar alguma coisa sobre as crianças não estarem compreendendo, e aí então a Wilson virou, esse projeto é seu. E eu falei, mas meu? Como assim meu? Eu não tenho nada para oferecer. Eu não sou mãe de uma criança típica, eu não tenho faculdade na área, eu não tenho nada para oferecer para esse ministério. E eu fui orar para Deus. E aí Deus falou para mim, e aí é importante falar, eu tinha uma oração minha,
muito específica, que Deus me colocasse numa estrada de pedrinha aonde que ninguém quisesse pisar. Essa é uma oração muito minha, muito particular. Eu queria provar de algo que ninguém quisesse. E aí Deus me falou, essa é a estrada de pedrinha que você pediu em oração. Pode aceitar. E aí eu aceitei sem saber absolutamente nada. Eu não sabia o que era TDAH, TDA, TDE, nada. Não tinha uma experiência, não tem nenhuma criança autista na minha família. Mas eu mergulhei, como eu sou muito intensa, mergulhei em muitos cursos, entrei em faculdade, na área, e eu fui, mergulhei. E Deus resolveu usar. Chegou até aqui. E é interessante isso, né, pastora Cíntia? A pastora Cíntia também podia falar um pouco sobre isso, porque algumas vezes, quando nós desafiamos algumas pessoas a entrarem no Ministério Infantil, não necessariamente na área de inclusão, porque isso é algo que a gente vai começar a crescer agora, e, assim, eu estou com meu coração fervilhando, cheio de ideias, de projetos, para a gente poder implementar aquilo que a gente tem aprendido aqui nesse final de semana. Mas eu percebo que, em se tratando no Ministério com Crianças, a mentalidade é de que quem pode contribuir é aquele que é pedagogo, é aquele que já trabalha com crianças, porque possui um nível técnico de conhecimento a respeito do assunto. E quantas vezes eu desafiei alguns irmãos para poder começar a liderar crianças, e eu ouvi respostas do tipo, gente, o problema é comigo. Eu estou dizendo, esse microfone está amarrado em nome de Jesus. Comigo. Me perdi. O que eu estava falando? Ok. E aí, quando eu faço o desafio, você poderia vir liderar uma célula, quem sabe você não poderia vir ministrar no culto para as crianças? Não, pastor, isso não é comigo, não. Eu não sou da área da pedagogia, eu não sou professora, eu não lido diretamente com crianças. E eu acho interessante algumas respostas do tipo assim, eu não tenho jeito para lidar com crianças. E aí, eu acho interessante porque quando você desafia alguém a liderar adultos, você não ouve esse tipo de resposta, né? Eu não tenho jeito para liderar adultos, porque, na verdade, a gente não está falando de uma capacidade natural, uma habilidade mental, natural, carnal, para pastorear e edificar o corpo de Cristo, né, pastora Cíntia? Fala um pouquinho sobre isso. Também? Então, eu acredito que a capacitação natural é importante, mas ela não é primária, né? Ela é secundária. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa compreender o coração de Deus, né? E o coração de Deus, ele bate por todas as vidas, né? E eu tenho a sensação que, às vezes, as crianças não são pessoas para algumas pessoas, né? E, inclusive, a gente vê esse comportamento, muitas das vezes, até mesmo por parte da liderança, né? Às vezes, a igreja tem a contagem dos seus membros jovens, adolescentes e adultos, mas aí quantas crianças nós temos como membros, quantas crianças frequentam os nossos cultos, né? Muitas igrejas não sabem. Então, são X adultos sem contar com as crianças. Ainda fala que isso é bíblico. Porque lá no Antigo Testamento não era contado, né, as crianças, então Nós também as mulheres também, né, não era para ser contadas. Mas eu creio que nós, né, que temos esse entendimento, essa revelação, a gente precisa quebrar esse paradigma. E não ter medo de confrontar, né, não confrontar no sentido pejorativo da palavra, mas de ensinar, de explanar a Bíblia em amor. Né? Cada vez que nós ouvimos esse tipo de fala, nós precisamos trazer a pessoa para a palavra de Deus. Né? Qual é a mentalidade que está por detrás dessa fala? Porque eu acredito que as pessoas não falam isso por maldade. Sim. Né? Elas falam por falta de revelação Sim. da palavra. Porque elas não entendem que Jesus, ele é apaixonado pelas crianças, que Jesus deseja receber as crianças no corpo dele. Né? Então, eu acredito que nós, quando eu digo nós, é nós mesmos, né? Você, seu, nós precisamos quebrar esse paradigma. Né? Então, minha irmã, se você, né, não entende ainda que a criança é um ser espiritual, com necessidades espirituais, ela tem um espírito, não é verdade? Esse espírito precisa ser regenerado, ela precisa nascer de novo. Né? E como que ela vai nascer de novo se ela não souber que ela precisa nascer de novo? Quem vai ensinar isso? Né? Isso que a pastora Aline falou sempre mexe muito comigo, porque a gente tem tantas políticas públicas, sociais,
para trazer de volta as pessoas que já foram marginalizadas, que já estão nos presídios, mas a resposta para a sociedade é inculcar a palavra de Deus na mente das crianças, no coração das crianças. Não é verdade? Para que ter o retrabalho? Né, se nós podemos investir hoje, para que deixar para consertar no amanhã? Fundamento. É verdade. Não é verdade? É verdade. Agora, eu queria te encorajar, se você já fez alguma pergunta, não sei se já chegou alguma pergunta aqui, a pastora Cíntia está verificando. Se você ainda não fez a sua pergunta, faça a sua pergunta através do QR Code, ou então levante uma das suas mãos, caso você não tenha acesso à internet, para o papel chegar até você. Mas, enquanto você está fazendo a sua pergunta, eu vou aproveitar para entrar numa questão mais específica. Eu queria entender, pastora, como que na sua igreja local os voluntários eles passam a fazer parte do Ministério com Crianças. Assim que eles entram no Ministério com Crianças, eles já passam por um treinamento na área de inclusão, ou vocês percebem, talvez, alguma habilidade específica em algumas pessoas e essas pessoas são levantadas para essa área? Como que funciona? Então, quando a pessoa deseja estar no Ministério Infantil com a gente, ela passa, como um todo, por treinamento, né? Temos 2 treinamentos, treinamento teórico e treinamento prático. Então, para você servir no Ministério Infantil, você tem que passar por esses treinamentos. Se ela já chegar de cara e falar, eu quero servir no Ministério direto da Inclusão, ela vai passar por outro treinamento, que não é um treinamento, porque o treinamento para servir no Ministério Infantil, ele acontece todo mês. Todo terceiro domingo tem um treinamento teórico e todo quarto domingo tem um treinamento prático. Então, a gente está ali girando todo domingo. Mas a inclusão, não. A inclusão eu tenho de forma bimestral. Então, se ela fala que quer servir na inclusão, ela vai passar pelo treinamento bimestral comigo sobre o Ministério Infantil. Mas o que acontece muito lá, pastora? As pessoas que já estão no Ministério Infantil, elas olham a inclusão acontecendo e elas querem vir servir com a inclusão. E aí, o que eu tive? A gente teve ali de consenso para que isso não causasse questão na equipe já que está acontecendo. Porque imagina, você está aqui e depois desse treinamento, todo mundo chega para a Cíntia, agora eu quero servir na inclusão. Mas ela servia no Babies, ela servia no Kids, como é que eu vou fazer com essa equipe? Né? E aí, para não ter isso, essa pessoa ela passa a servir 2 domingos por mês. Ela serve na equipe dela onde ela já estava, digamos, né, a equipe da Cíntia já está aqui, todo terceiro domingo, e na inclusão ela serve em outro domingo do mês. Então, ela acaba servindo em 2 domingos. E eu te digo que 50% da minha equipe serve dessa forma. Como a inclusão está muito em evidência lá, as pessoas acabam vindo, de dentro mesmo elas querem servir. Então, eu falo, olha, você vai servir, mas você não pode deixar a sua rede. Então, você vai servir em outro domingo na rede, com a inclusão. E aí ela passa por treinamento da inclusão para ela começar a servir com a gente. Tem que passar, pelo menos, por um basicão, sabe? O treinamento é geral. Independente da inclusão, vai passar pelo treinamento aquele que eu falei, da terceira semana e da quarta semana. Dali que você vai sair para a inclusão, se for o fato, se você, né, sentir no desejo. Mas a gente tem treinamento todo mês. Terceiro domingo teórico, quarto domingo prático. Entendi. Chegou uma pergunta aqui bem interessante, pastora. O que fazer quando uma criança tem a idade mental diferente da fisiológica? Ao que adequar? Eu imagino que ela esteja perguntando se uma criança tem uma idade mental diferente da fisiológica, ou seja, ela tem 7 anos, mas talvez tenha ali o desenvolvimento intelectual de 4. A gente deve mantê-la numa sala de 7 anos ou colocar numa sala dos menores? Como é que a gente deve proceder? Então, uma criança que tem... Primeiro, a gente precisa entender que, para os estudiosos, não existe idade mental. Tá? Há mais de 200 anos, os estudos mostram que a idade ela é cronológica, ponto. Mas, pastora, você vê que ela tem 6 anos, ela se comporta como uma criança de 2. Ok, aí são outras questões que a criança pode estar passando. Mas nós não trabalhamos com idade mental, psicológica, nada disso. Então, quando a mãe chega no Ministério Infantil com uma criança de 8 anos... E ela fala assim para mim, olha, o meu filho ele tem a idade mental de 5 anos, então eu quero que ele fique na sala de 5 anos. Com muito amor, eu mostro para aquela mãe que eu não vou estar ajudando aquela criança.
Porque quando eu pego uma criança de 8 anos e coloco ela na sala de 5 anos, eu estou retardando o processo dela. Eu estou puxando ela para baixo. Porque está confortável? Está confortável, mais para o pai do que para a criança. Mas está confortável ali. Quando eu coloco ela na idade ideal para ela, que é a idade dela, ainda que seja mais desafiador, eu estou estimulando, eu estou ajudando essa criança a passar e a vencer os seus desafios. Então, lá na nossa igreja, nós não trabalhamos com idade mental, psicológica, é a idade cronológica. 8 anos vai ficar na sala de 8 anos. Chegou uma pergunta aqui muito legal, e eu até lembrei de algo que a gente viu hoje, um muro, né, que a gente estava passando, e na Pampulha tem uma pintura de uma criança cadeirante sendo empurrada durante a brincadeira por outras crianças, sendo incluída, né, na brincadeira. E aí, em relação a isso, como que nós, a equipe, o Ministério Infantil, pode ensinar e despertar as crianças para que elas também sejam inclusivas? Para que não só os líderes, os adultos, a igreja, mas a igreja de crianças também receba as crianças atípicas com empatia, com amor, entenda a diferença, né, as diferenças de comportamento, de até mesmo as especificidades que a outra criança tem. Então, eu e a pastora Luiz, nós entramos num consenso de a gente não criar uma série sobre as diferenças, porque a gente chegou a questionar isso, sabe? Como nós trabalhamos lá por série também. Nós pensamos, vamos fazer uma série de alguma coisa assim? E a gente chegou no consenso que não, que a diferença ela tem que ser trabalhada de forma diária, todo domingo. Então, o que a gente faz é consegue introduzir nas nossas lições coisas que despertem interesse nas crianças para que elas busquem a resposta. Exemplo, tem lá uma dinâmica que vai usar alguns recursos visuais de crianças, né? Uma criança vai estar sem perna. Para que as crianças já perguntem, por que ele está sem perna? E a gente tem a oportunidade de trabalhar a diferença. Isso é uma questão. Introduzir nos roteiros coisas, situações que vá criar para as crianças ali aquela curiosidade de perguntar o porquê. Uma. Segundo, aproveite as oportunidades. Por exemplo, teve o dia da conscientização do autismo, né? Nós fizemos um culto lindo, 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 onde todo mundo veio com uma peça azul. Nós criamos todo o roteiro voltado para eu escrevi, foi tão lindo, eu escrevi um roteiro todo voltado desde o teatro à palavra, falando das diferenças. Foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer com que as crianças entendessem muitas coisas que estavam ao redor dela ali, que elas viviam todo domingo, mas não tinham despertado para ela. Então, foi de forma muito intencional que nós fizemos isso. A outra coisa por exemplo, Libras é uma ótima oportunidade para vocês incluírem as crianças. Eu vejo algumas igrejas trabalhando a Libras para adultos, né? Tendo escola de Libras para adultos. Por que não para as crianças? Quando uma criança surda está lá comigo e ela está sentada na cadeira e eu coloco para ela, como eu tenho lá, uma pessoa, um líder falando em Libras para ela, eu estou incluindo. Mas vamos passar um pouco, sair um pouco do que é certo e vamos mais para o emocional. Será que ele está realmente feliz? Ele ali, com aquela pessoa interpretando para ele, mas ninguém em volta dele consegue conversar com ele. Quando na sua igreja você tem um ministério de Libra ativo, onde as crianças também, típicas conseguem também entrar no curso, fazer o culto, elas começam a conversar em si. Para aquela criança que não escuta, ela não só tem um intérprete, ela tem ali os amigos que sabem se comunicar com ela. Então, essa é mais uma forma de você fazer com que as crianças participem. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente também, pastora, é como trabalhar com autismo e síndrome de Down na mesma sala. Eu imagino que a gente poderia colocar não apenas essas duas necessidades específicas, mas outros tipos de necessidades específicas que podem ali conviver dentro da mesma sala. Como que a gente pode trabalhar para que o funcionamento do culto seja satisfatório? Então, o Down citado aqui é muito tranquilo, gente. O Down, ele não tem questão com ele ali de convivência nenhum. Pelo contrário, eles são super simpáticos, eles são sorridentes, é fácil de incluir. Então, assim, não tem... É gostoso até, sabe? É uma coisa, assim, muito boa.
Uma criança que já tem no laudo lá, que ele tem um TDAH, você vai precisar que essa criança seja mais próxima de você. Você vai precisar que ele esteja ouvindo através de recursos visuais, senão a compreensão para ele não vai ser tão legal como para os outros. A maior questão, infelizmente, é a questão dos autistas 2 e 3, que são aqueles que são mais acentuados, não oralizados, que têm muita estereotipia, e esses são assim que mais destoa entre a galerinha lá do Kids. E aí você realmente precisa, de uma forma sábia, tentar incluí-los junto com as outras crianças. Por exemplo, eu já peguei uma sala com todo mundo, todas as crianças na atividade, o líder da inclusão com a criança autista, brincando com ele. E todo mundo brincando, e ele brincando, mas brincando com a líder. Sabe? E aí, a própria liderança está afastando a criança das outras. A ideia é, ele pode brincar também. Ele pode brincar também, colocar ele junto. A gente tem que tentar mostrar para nossas crianças que está tudo bem ser diferente. Está tudo bem ser diferente. Não é porque eu não tenho uma perna que eu não posso dançar. Quem disse que eu só danço com o corpo? Quem disse? Então, a gente tem que trazer isso. Então, a melhor forma é incluir mesmo. É pegar as crianças típicas, não típicas, seja qual for a necessidade dela. Por exemplo, tem um vídeo meu que tem todo mundo brincando e o líder com a criança da cadeira de roda empurrando e ele brincando também. Isso passa a ser normal. Eu tenho até dificuldade, sinceramente, com toda a humildade da minha vida, eu tenho até dificuldade hoje de enxergar isso de forma diferente lá na igreja. Porque eu não sei se a gente está muito imerso, porque as nossas crianças elas já estão vendo isso com muita tranquilidade. Eu não tenho nenhum caso, sinceramente, eu não tenho nenhum caso da criança, porque ele maltratou ele, porque ele é assim. Não tem. Tá de forma muito natural. Mas eu acredito que esse é o resultado da normalidade que nós apresentamos para ele. Sabe? Tá tudo bem. Quando uma criança desordena, não fica todo mundo olhando para aquela criança, sabe? As coisas são passadas de forma mais naturais mesmo. Ele não anda e você também não sabe falar inglês. Uau, os dois são diferentes. Você não canta tão bem. Cada um, todos nós somos limitados. E somos. Eu sou limitada. Talvez a minha limitação ela não seja física, ela não seja tão aparente, mas em várias áreas eu preciso que alguém caminhe comigo. E é isso que a gente tem que mostrar para nossas crianças, que todos nós temos nas nossas limitações. Trabalhar as diferenças de forma normal e trazer que essas crianças, mesmo na naturalidade, que elas sejam ali todas inclusas nas atividades, nas dinâmicas. Eu acho que esse é o melhor caminho, a naturalidade. Eu tenho uma dúvida. Você falou bastante a respeito dos objetos de afeto, né, de apego, objetos sensoriais. E então a criança ela tem, né, muitas delas têm esses objetos, né, que ajudam elas a se acalmar, a se ajustar internamente. Mas além desses objetos que ficam nessa caixa, existe outras coisas, digamos assim, mais científicas também, por exemplo, um abafador auricular, que são indispensáveis para o Ministério já ter para receber essas crianças? Sim, o abafador, bem lembrado, o abafador também, quando a criança, quase todas, tá, gente, é muito raro uma criança com autismo 2 e 3 que não tenha uma sensibilidade auditiva, é bem raro. A maioria, ela vai se irritar com o barulho. A primeira alternativa é buscar o abafador, tá, que é aquele abafador, olha, o abafador para autismo, ele é muito caro e não vale a pena. Existe um abafador que é usado em obra, que ele custa R$ 49,00 e ele funciona da mesma forma, que ele abafa mesmo. Então, é super tranquilo da igreja ter. E aí, a primeira alternativa é pegar esse abafador e dar para a criança. Mas eu vou te dizer que 70% não aceita. Tá? Incomoda. Quando ela aceita, beleza. Então, funciona, ela consegue estar ali naquele louvor, naquele momento ali. Quando não funciona, você tem que tirar a criança daquele lugar e dar uma volta com ele e voltar depois do louvor. Mas, assim, cientificamente, o que a gente tem de comprovação? O abafador, a massinha. A massinha é científico, que ela realmente equaliza a emoção da criança. Então,
Tanto que, independente de transtorno, vários ministérios infantil, as líderes já andam com massinha no bolso. As mães também, né? As mães também. Comprar massinha. Culto em família. Culto em família. Vocês têm culto em família? É um culto onde não tem ministério infantil, que todo mundo cultua junto? A gente, por causa da pandemia, a gente deu uma parada e agora a gente vai retornar. Então, culto em família, então, onde que todo mundo cultua junto. É importante que a família traga massinha, que ela traga um caderno para a criança desenhar. Então, a massinha ela é uma grande ferramenta para equalizar a emoção da criança. A gente pode usar o desenho. Muitas crianças que não conseguem falar, eu fiz um curso sobre interpretação de desenho. E é bem interessante porque algumas crianças não conseguem falar o que estão sentindo lá na hora, mas você coloca ela sentada e fala, tá bom, então desenha para mim. E ela vai colocar no desenho aquilo que ela está sentindo. E se você consegue entender, fica bem fácil. Eu gosto muito, eu indico muito que as pessoas façam esse curso, me ajudou muito, não só com as crianças do Ministério, como meus filhos, a entender. Muitas vezes a criança se fecha, ela não quer falar, e eu falo, tá bom, então vamos desenhar? Desenha aí, como é que está o seu dia hoje aqui no Ministério Infantil? E ela vai botar ela passando mal, ela vomitando, ela chorando. E você vai identificar que aquela criança está sofrendo. Então, pastora, além desses objetos que a gente deve ter aqui no nosso enxoval, também é interessante a gente incentivar as crianças a trazerem esses objetos de casa, ou você não recomenda? Não recomendo. Eu busco entender com a família qual é esse objeto afetivo, como ele é muito individual, e eu mesmo confecciono para ter na minha caixa lá. Entendi. Você não acha interessante, então, trazer de casa? Porque você abre margem, né? O que ela vai trazer? Aí me vem com um carrinho, me vem com um Hot Wheels daquele, vários um do lado do outro. Então, e me fala, mas é isso aqui que acalma ele. E aí eu abro muito margem. Então, eu falo assim, eu quero conhecer o seu filho. O que é que ele gosta? O que é que acalma? O que é que tranquiliza ele? E ela vai me falar, eu falo, olha, nós vamos preparar. E vai ter isso aqui para ele. Geralmente você confecciona isso de forma muito barata mesmo. Já aconteceu alguma vez da criança, durante o culto, se apegar demasiadamente ao objeto e querer levá-lo para casa? Já. Tá tudo bem, gente. Leve e volta. Eu tenho muita dificuldade com liderança muito rígida. Eu acho que a gente precisa saber o que é pedrinha e o que é pedregulho. Se você ficar toda hora tropeçando em pedrinha, quando chegar o pedregulho, você vai morrer. Então, gente, quer levar? Leva. Mãezinha, você pode trazer no domingo que vem? Tudo bem, levou e trouxe. Eu tenho coisas maiores para me preocupar do que com um brinquedo que vai. E se não voltar, amém, Deus me dá outro. Sinceramente, eu sou muito leve com isso. Eu acho que, como eu brinco, eu tenho poucos neurônios que funcionam bem. Eu preciso guardar eles para as coisas mais interessantes. Tá certo. A gente tem que saber em quais batalhas a gente vai entrar, né, pastora? Isso é sabedoria. Agora, a gente estava conversando, pastora, ontem, eu acho, e você tinha comentado, deve até falar um pouquinho na nossa segunda parte agora do treinamento, e a pastora ela comentou que, na realidade deles, eles têm a equipe de inclusão, o ideal é que seja 1 para 1, ou seja, eu tenho uma criança com necessidade específica e eu vou ter um voluntário para ficar ali durante o culto, durante a reunião, especificamente com aquela criança, dando atenção para ela, atendendo às necessidades dela. Mas eu queria entender como que é a postura desse voluntário durante o culto. Ele fica o tempo todo do lado da criança, sentado ao lado dela. Como é que funciona durante o louvor, a ministração da palavra? Ele ministra a palavra especificamente ali para ela, ou a criança está ouvindo junto com todas as outras? E se ela tem uma dúvida, ela pergunta para esse líder? Como é que funciona? A inclusão, né? Isso. Então, como eu disse, ele vai chegar num ambiente, seja sala ou culto, e a gente vai deixar ele livre para ele entender o lugar que ele está. E você vai identificar, geralmente você já sabe, porque as crianças, né, elas vêm todo domingo, e você já sabe. Por exemplo, tem criança autista, gente, grau 1, que não precisa de alguém do lado dele. Você tem que estar ali, ele tem que entender que ele tem um suporte, mas não necessariamente alguém do lado dele. Sabe? E tem alguns que nem gostam. Tem um agora que está com 11 anos, que quando eu vou chegando perto dele, ele fala assim, eu não preciso de você. Falei, quem disse que eu quero ficar com você? Eu só vim aqui te dizer que aquela galerinha ali
tá para você. Se você precisar, você levanta a mão. Tá tudo bem. Não quer mais. E eu fico muito feliz, ele está independente. Agora, então, são alguns casos. A gente não pode colocar tudo dentro de uma panela só, sabe? Da inclusão, tem que ter. Não é isso. É você identificar aquele que precisa. Então, os meus líderes, eles estão lá e eles vão identificar quais são as crianças que precisam estar do lado, qual que você precisa dar um apoio. Mas digamos que seja uma criança que precise do apoio. Então, ela vai chegar, ela vai participar do momento de louvor, ela vai participar do momento da palavra. Como eu disse, sem muito hiperfoco nela, ela junto com todo mundo. Quando vai para a sala, a gente passa pela sala da inclusão, e aí vai ter lá alguns kits que eu preparo, não, eu escrevo, e a equipe prepara para mim, e elas ficam lá separadas em saquinhos. E cada líder vai passar lá, vai pegar o seu kit e vai para a sala com a criança. Chegando lá, enquanto elas estão sendo... Desculpe, pastor, esse kit é o quê? Desculpa, eu falei Lembra que eu falei que a lição vem, e eu olho para a lição, identifico dentro da lição o princípio, e esse princípio eu transformo ele em recurso visual. Então, esse recurso visual fica todo dentro de uns kitzinhos que a gente prepara. Então, a liderança vai passar, vai pegar esse kit. Aí é um para cada criança, ou não? Eu faço em torno de 6 a 7, porque não é no mesmo momento que elas estão sendo ministradas. Então, os líderes se dividem. Então, ele vai pegar esse kit e ele vai para a sala com a criança. Enquanto a líder está ministrando para todas as crianças, ela vai sentar junto. Uma outra pergunta, pastora, que chegou aqui é como lidar quando uma criança, né, com algum tipo de necessidade específica agride alguma outra criança dentro da sala, às vezes joga algum objeto nela. Como que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Como que vocês lidam quando uma criança... Uma criança... Normal não, gente. Uma criança típica agride outra criança. Você vai lidar da mesma forma. Vamos pedir desculpa ao amigo, você não devia ter feito isso. Mas vamos dizer que a criança típica, ela não compreenda aquilo. Ainda assim, você vai tentar que ela peça desculpa. Às vezes, ela vai pedir de forma mecânica, porque ela não está nem compreendendo o que está acontecendo. Mas isso vai ser confortável para outro amigo entender o que está acontecendo. Ah, mas foi algo muito sério, ele mordeu e sangrou. Nós vamos tentar ajustar da melhor forma e falar com a família em outro momento assim do que aconteceu. Assim como pode acontecer, né, pastora, com qualquer criança considerada neurotípica, não é? Então, a gente tem situações como essa que não estão envolvendo ali crianças consideradas neuroatípicas. A gente o tempo todo passa por isso e a gente tem que ter, eu creio, né, pastor, o mesmo tipo de conduta que a gente teria com as crianças consideradas aí neurotípicas. Até porque não tem mesmo o que fazer. Sim. Ela bateu. E na maioria das vezes ela não tem recursos próprios para entender o que está acontecendo. Então, você ainda vai ajudar a piorar a situação. Se você pede desculpa. Gente, ela não está nem aí para o seu desculpa. Isso é muito abstrato para ela. Não... Então, é mais fácil você amenizar, sabe? Tirar a criança do ambiente, orar, entender e mostrar sempre para o amiguinho, olha... Eu sei que está difícil para você, eu sei que está doendo, mas ele não fez isso querendo, ele não teve controle da sua atitude. Mostrar que o amiguinho não teve, sabe? Isso faz parte da inclusão que a gente estava falando, né? De incluir as crianças também, né? De ensiná-las a incluir. Exatamente, oportunidade. Uma outra questão, durante o treinamento, tanto ontem quanto hoje, você falou bastante a respeito da forma como nós devemos lidar com os pais, né, que ainda estão em fase de negação, ou talvez não percebam os sinais de que possa haver alguma necessidade específica, né, no filho. Então, ficou bem claro para a gente que nós precisamos abordar esses pais, mas não muito diretamente, fazer perguntas, né, tentar entrar no dia a dia da criança, saber como a criança se comporta em casa, quais são as especificidades dela, tentar ganhar, resumindo, ganhar o ouvido, né, o coração dos pais para ganhar o ouvido. E né? Nunca sugerir um diagnóstico. Nunca, jamais falar, eu acho que tem autismo, eu acho que tem TDAH, né? Mas se de tudo, né, esse protocolo não funcionar,
E a criança continua vindo nos nossos cultos, continua frequentando a célula, e nós estamos percebendo que há alguma necessidade, há alguma diferença ali, a criança precisa de um olhar mais minucioso. Qual é o protocolo após essa tentativa, essa abordagem que nós podemos seguir? Aí eu acho que já parte para uma outra esfera. Eu acho que os pastores da igreja, eles vão ter que entrar e marcar um gabinete com essa família para poder ajudá-lo, porque a gente tem que entender que quem está numa igreja, ela geralmente, né, eu acho que 90%, ela confia no pastor, confia na pastora. São os nossos líderes espirituais. Então, ouvindo dos pastores, talvez receba essa palavra em amor, não como alguém que está ditando para eles, mas alguém que quer ajudá-los. Então, eu parto para uma outra esfera. Lá é um pouco mais... Não, aqui também. Aqui é mais tranquilo, porque quem pastoreia as crianças é uma pastora, que sou eu lá e é você aqui. Então, é mais fácil, porque já tem, né, essa abertura. Mas aí já parte para essa esfera de você chamar e você marcar, né, um cafezinho e, com muito amor, buscar dizer para eles que você está junto com eles e que você tem percebido, mas que você quer ajudar. Eu acho que quando vem de um pastor, que é alguém que eles, né, acreditam, que eles admiram, soem realmente em parceria, em amor, mas não os líderes. E se, no caso, esses pais não são pessoas da igreja, não são membros da igreja? Porque acontece, às vezes, das crianças frequentarem o culto, às vezes é um parente que traz, um primo, alguém que não seja os responsáveis legais. Como que a gente poderia chegar nos responsáveis? Então, eu acho que primeiro quem vai fazer com que você chegue nos pais é essa pessoa que está vindo. É um tio? Conversa com esse tio também, de pastor, conversa para tentar. E é uma ótima oportunidade de ganhar a vida dos pais, né? Mostrar esse amor que você tem pelo filho que você quer cuidar. Lá nós temos muitas crianças de comunidades. Muitas crianças que a gente não tem acesso aos pais, são filhos de bandido, são filhos de traficante. E aí é muito mais difícil o acesso, eles não querem nem nos ouvir. Porque às vezes não é nem só negação, né? Às vezes é negligência também, né? Às vezes a criança está sendo negligenciada. Se for negligência, se for comprovado, aí você tem que chamar o conselho tutelar, sem pena. Se for negligência, como no caso de abuso. Quando no caso de abuso infantil, tem que chamar o conselho tutelar, não tem jeito. Se os pais são os próprios pais, os próprios tutores, os próprios responsabilidades não estão conseguindo enxergar que aquela criança está sofrendo, infelizmente, ela precisa de ajuda de terceiros. Aí é uma medida bastante extrema, e aí é pastora. E aí é para outra esfera que eu estou falando. Aí, aquilo que foge do normal, aquilo que foge do que está acontecendo ali, tem que ser trazido à sua liderança pastoral. Porque a liderança pastoral, ela vai entender como vai conduzir. Isso não é... E é até bom, gente. Tipo assim, não tem que ser com vocês mesmo. Tem que ser, bom, entreguei para eles, eles vão já resolver. Eu acho que esse é muito no extremo mesmo, que tem que partir da liderança da igreja. Agora, pastor, uma coisa também que eu percebo é que isso é algo que diz respeito não apenas ao ministério infantil, mas que é uma causa, uma bandeira que toda a igreja precisa estar ciente, precisa estar conectado com aquilo que nós estamos falando, com esse mesmo coração, com essa mesma mensagem. E até por isso que vai ser muito interessante, porque amanhã, pela manhã, a pastora Aline vai estar ministrando a palavra aqui no nosso culto de celebração. E a gente fez questão de ter esse tempo onde toda a igreja pudesse estar ouvindo sobre esse assunto, porque a gente entende que não é algo que diz respeito apenas ao ministério infantil. Mas eu queria também ouvir de você, pastora, o que você percebe que a igreja como um todo pode contribuir para que as famílias também das crianças, porque a gente está falando muito também assim das crianças, como tratar as crianças, mas qual é a diferença quando a igreja tem esse olhar para poder acolher essas famílias? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Não tem pastoreio de criança se não tiver a família junto. Então, lá, como eu sou a pessoa responsável pela inclusão e acabo sendo uma pastora, eu estou com um trabalho muito focado nas crianças e nas famílias. Então, eu estou conseguindo jogar nas duas pontas, porque esse trabalho com a família é primordial. Não tem como. Precisa ter uma equipe na igreja
para acolher essas famílias, para fazer gabinete com essas famílias, para sofrer com essas famílias, incluir elas, tá? Porque assim como assim incluir elas? Incluir elas. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem estudos já que mostram que essas famílias estão sentadas sempre na última fileira. Por que elas estão sentadas na última fileira? Porque elas não querem ser vistas, porque elas têm vergonha, porque elas estão ali, mas elas não se sentem parte. E aí são vocês, aí a igreja, o Ministério Infantil está aqui, mas a família está lá. Precisa trazer esses pais, convidar esses pais para os eventos, sabe, proporcionar para eles momentos onde eles se sintam parte da igreja. É mostrar mesmo isso na prática, sabe? Não adianta ser algo que você vai falar, né, antagônico, que... Não, é prática, gente. É simples, vai lá e senta do lado e mostra que você ama aquela família. É muito importante, pastora, desde do rapaz que fica no estacionamento, e vocês vão ver isso amanhã na minha ministração, quanto ao pastor. As maiores atrocidades acontecem dos púlpitos. E vocês vão ver amanhã, acontece do púlpito. Então, com as famílias, não é nem necessariamente com a criança, é com a família. Então, é muito importante, gente, que toda a igreja esteja. Hoje, talvez, a Igreja Batista Atitude tenha despontado tanto nesse ministério, não é porque só o meu trabalho, não. É porque o meu pastor Josué, a minha pastora Wilson, entenderam e deixam que isso flua na igreja. Tem conferência? Eu estou lá falando no workshop. Tem por exemplo, vai ter agora o Preciosa de Mulheres, vou pregar para todas as mulheres. Então, acaba que eu estou sendo introduzida com esse tema em todas as áreas. Tem o Congresso dos Jovens lá, chama a pastora Aline para falar de inclusão. Está entendendo? Eu estou sempre, sempre nesses lugares para poder falar para a igreja. Lá não tem inclusão só no Ministério Infantil. Lá, quando ele sai dos 12 anos, a Sônia, que foi uma daquelas que eu mostrei ontem, que estava no paredão comigo, lembra que começou 3? Eu, Sônia e Lília. Essa Sônia, ela já não está mais comigo. Ela foi agora para a base, 13 aos 17 anos. Por quê? Porque eu comecei a me desesperar. Gente, criança fez 12, o que eu faço? O que eu faço? E aí nós conversamos e oramos e a Sônia foi para lá. Então, terminou aqui, já tem um trabalho de inclusão na base, com a Sônia. Terminou da base com a Sônia, aí tem o Biuan, que é os jovens, que já tem lá a Tati, que está começando. Já não é mais jovem, é adulto, é a Carol Correias. Então, na verdade, a igreja lá já está com inclusão de 0 a 110 anos. Muito legal isso, pastora, porque a gente percebe que o nosso trabalho é um trabalho geracional. Porque Deus é um Deus de gerações. Deus, ele se autodenomina como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso significa que ele não está interessado em alcançar uma geração apenas, mas ele está interessado em alcançar essa geração, a geração dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. E isso que você está falando, pastora, teve muito a ver com essa pergunta que surgiu logo antes de você falar, porque surgiu essa pergunta. Essas crianças, elas vão crescer, e existe, então, um projeto de transição para as próximas fases, os adolescentes, os jovens, os adultos, ou é um processo natural? Eu acho que você já respondeu, mas existe, por exemplo, essas crianças que têm algum tipo de necessidade específica, que estão transicionando das crianças para os adolescentes. Existe um projeto específico para eles passarem para essa transição? Porque, por exemplo, aqui na nossa igreja local, a gente tem o costume de fazer um culto de envio. Então, 2 vezes no ano, a ideia é que essas crianças que estão completando 12 para 13 anos, elas vão passar por esse culto de envio, elas vão receber um memorial, um momento específico, e aí depois elas vão ser acolhidas na rede dos adolescentes. Mas no caso das crianças com necessidades específicas, você vê a necessidade de fazer um projeto de transição com alguma diferença? Então, lá acontece exatamente como vocês também aqui, nós temos o culto de envio, e aí os adolescentes, eles vêm, aí eles buscam, é bem bacana, é bem lindão também. Só que as crianças com necessidades específicas,
pontuais, não são todas, tem criança que consegue, tá? É isso que a gente tem que perceber. Mas vamos lá para o extremo. As que não conseguem, elas completaram 13, elas não vão sair nesse culto de envio. Elas vão sair no próximo, daqui a 6 meses. Lá acontece 2 vezes por ano. Então, elas vão sair no próximo. Por que no próximo, Aline? Porque, a partir de agora, quem vai ficar com ela aqui já não é mais a equipe do Kids, é a equipe da base. Eles vão vir para começar a criar ali um vínculo com ela. E ele já não vai mais só frequentar o Kids. Ele já vai vir no culto de sexta com a família para a base. Então, a transição ela vai ocorrer durante esses 6 meses. A base vindo para cá, para o Ministério Infantil, para criar um vínculo, e ele passar a vir no culto de sexta, que é da base. Entendi. Então, a gente vai ficar aqui caminhando com ele durante 6 meses, de uma forma mais gradual, para que ele participe do próximo envio. Então, ele sai com 13 e 6 meses, digamos assim. Ele não sai quando ele completa 13. Entendi. Gente, muito bom. Pastora Cintia, tem mais alguma pergunta? Não, eu ia fazer uma última. Pode fazer, porque a gente tem ainda mais 3 minutinhos. Alguém perguntou assim, os recursos visuais são mais efetivos que os slides? Os recursos físicos, na verdade, né? Ou não tem diferença, ou qual que é o melhor para a criança com necessidade específica? Sempre o recurso visual vai ser melhor do que slide, independente de criança típica, neurotípica, sempre vai ser. Recurso visual, ele evita... A gente precisa evitar o máximo, né, o mínimo de tela. A verdade é essa. Hoje nós até adotamos lá, nós tiramos, lá nas nossas salas de 1 e 2 anos, tinha a TV... para passar o momento do louvor, algum vídeo, alguma coisa assim específico da lição. E nós não temos mais. Nós resolvemos cantar mesmo no ao vivo. Ah, mas eu não sei cantar. A líder falou, eu não sei cantar. Como é que você cantava para o seu filho? É esse louvor que essa criança de 1 ano e 2 anos, típica, neurotípica, que vai estar lá. Então, a gente precisa evitar as telas, fato. Então, os recursos visuais sempre vai ser, até porque o recurso visual você coloca a mão, você manipula. Então, é muito mais gostoso trabalhar com recurso visual. Trabalhar os sentidos, é muito melhor. É claro que tem que ter alguém com habilidade para poder fazer, né? Essa não sou eu, ok? Mas tem que ter uma equipe. Lá na igreja era a Élica. A Élica saiu, a gente ficou desesperada. Uma última dúvida, não vou estourar. Essa ficha de anamnese, ela só é preenchida para a criança que já tem um diagnóstico fechado? Ou se a família tem apenas uma suspeita, ela pode preencher a ficha? Ela pode, desde que isso seja muito claro no MyKids. Porque eu não posso colocar no MyKids um símbolo na criança como se ela tivesse uma necessidade específica, seja, na verdade, eu ainda não tenho certeza. Então, ela pode preencher sem colocar como uma criança com necessidade específica, mas colocar no campo ali algumas especificidades. Eu acho que isso vai ficar muito mais a critério da família. Muito mais a critério da família. Porque se a família já tem uma segurança, uma certeza para poder preencher, eles vão preencher. Porque, na verdade, o laudo pouco importa para a gente, né, gente? O laudo é só mesmo para ajudar a criança, mas não para a gente. A gente está preocupado com a criança e não com o laudo. Eu vou dar para vocês de presente a minha ficha de anamnese. Eu vou dar o link para vocês baixarem para cá, que aí vocês colocam o símbolo de vocês, ela já está prontinha para ajudar vocês. Ótimo, que bom, né, gente? Olha que presentão. Uhul! Gente, passou muito rápido o nosso tempo de bate-papo, mas a boa notícia é que agora a pastora Aline vai continuar para dar o último tempo de treinamento. E amanhã também tem mais, então quero te encorajar a estar aqui no Campus Pampulha a partir das 10 horas da manhã. Mas você pode permanecer aí sentadinho. Tranca a porta, ninguém sai. Você pode permanecer sentadinho aí onde você está, para a gente não perder o ritmo. A gente vai, então, continuar para o nosso último período de treinamento com a pastora Aline.
já está aqui para eu mexer? Então, agora nós vamos entrar em alguns pontos bem cruciais para dentro do Domingo Kids, né? O Atitude... como é que é aqui? Culto Kids, o Atitude Kids é lá. E essa parte do treinamento aqui está fresquinha, gente. Eu acabei de fazer, eu ainda não dei esse treinamento aqui para ninguém. Nem para mim mesma. Foi em cima, sabe uma coisa, gente, que isso, gente? Trouxe a Élica para passar vergonha aqui, ó. Molhou tudo, molhou a pastora. A gente precisa ter humildade, sabe? Eu vejo que, às vezes, isso falta na gente. E, graças a Deus, eu peço muito isso ao Senhor. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei, em buscar ajuda. E eu tenho mãezinhas lá que são mega preparadas. Por exemplo, eu tenho a Cecília, que é a mãe da Gabi, que ela é dona de uma clínica multidisciplinar. E eu falo, Cecília, me ajuda. O que você está vendo que eu não estou? O que eu estou errando? E aí, dessas últimas vezes, eu falei, Cecília, manda lá umas profissionais suas para entrar aqui e ver o que eu estou fazendo de errado. Ela, que isso, pastora Aline? Tenho certeza que tem coisa para mexer, que tem coisa aqui para a gente melhorar. Eu mando aqui infiltrado, manda junto com a Gabi para ninguém perceber. Aí ela, você quer mesmo? Eu falei, quero. Aí as 2 últimas semanas ela mandou as mediadoras da Gabi, uma cada semana, como se a Gabi precisasse. E as meninas foram mais espiãs, né? Passaram tudo o que estava acontecendo e o que a gente podia melhorar. Depois fez um relatório para mim. Em cima desse relatório eu fiz esse treinamento aqui, essa parte do treinamento. Rodízio de equipe. Se cada domingo, aqui é assim, gente, cada domingo é uma equipe. Isso aqui, gente, isso é um luxo, né? A maioria da igreja você sabe que não. A maioria da igreja você serve ali pelo menos de 15 em 15. Porque não tem equipe para todo, né? Então isso aqui vai ser muito... Você está orando um pouco. Levanta aí, igreja. Voltou. Aqui, ó, pode deixar esse aqui. Som. Tá. Deixa aí, som. Então, se cada domingo é uma equipe, cada professor, cada equipe já... o que a gente entendeu avaliando lá a nossa equipe? Que a gente pode direcionar a equipe, pastora. Como assim? Mesmo que a gente tenha a equipe... uma equipe por semana, se você serve no primeiro domingo, todo primeiro domingo do mês, e nesse domingo você ficou com o João, que tal se ele também, daqui a 5 semanas, quando ele servir, ele fique com o João de novo? E a Cecília conseguiu até me clarear isso. Ela falou assim, vai ajudar a manter o vínculo. E eu falei, pois é, que interessante, Cecília. Ela falou assim, pois é. Então, ainda que a gente seja dividido em equipes por semana, a gente já direcionar as mesmas pessoas dentro daquela equipe que fique com aquela criança. Isso vai ajudar a criança a manter um vínculo. Já não vai ser tão diferente. Porque imagina, eu tenho 25 pessoas, eu tenho em torno de 25 a 30 líderes da inclusão por domingo. Então, quando a Gabi chega, eu olho assim, vai você para a Gabi. Vai você. E aí, toda semana, de forma rotineira, vai ser uma pessoa diferente. Mas se a equipe já está coesa ali, por que eu não botar a Letícia do primeiro domingo sempre com a Gabi? Então, isso vai ajudar. Conversei com as meninas, com as profissionais, ela falou que isso vai ajudar a manter o vínculo, né? Assim a criança vai criar o vínculo com 4 pessoas, uma por cada mês. E não precisa ela lidar com 10, 15. Olha que coisa, né? Simples. Já que eu tenho a equipe montada, é simples. Toda a equipe vai lá e vai já ter aquela pessoa para ele poder criar vínculo, para que a criança se sinta mais confortável. Por exemplo,
Toda semana, o líder tem que pegar a anamnese, vai lá. Hoje eu estou com o João. Ai, João age assim. Hoje eu estou com a Gabi. Gabi age assim. À medida que eu for lidando com a Gabi, nem que seja uma vez por mês, eu já vou conhecendo melhor a Gabi, as peculiaridades dela, né? O que desordena. Isso vai facilitar muito. Não só para a criança, para a equipe também. Isso vai facilitar muito. Então, dentro da própria equipe, já direcione as crianças para aquele que já vai ficar com ela semanalmente. A apresentação. Ao entrar na sala, fazer uma apresentação das crianças. Para a criança da inclusão ter a oportunidade de cumprimentar cada uma. Olho no olho. Vamos lá. É bem importante para essas crianças, e nas escolas, onde a inclusão é bem efetiva. Alguém que trabalha em escola? Tem inclusão? E é bacana? Ótimo. Então, porque as escolas que eu conheço lá, que trabalham a inclusão mesmo, elas fazem uma coisa muito bacana. E como eu disse, quando eu comecei, eu não tinha uma referência, não existia isso aqui, não tinha alguém para eu assistir um treinamento como vocês têm. Eu tive que buscar nos médicos, nos professores, o que eles faziam, e eu transformava isso numa leitura eclesiástica. Então, e aí, esses professores desses colégios que eu considero referência lá na inclusão, eles fazem uma apresentação. Sabe, a Gabi chega, vou usar a Gabi hoje para ficar mais claro para vocês. A Gabi chega e ela passa, questão assim de segundos. Ela passa por cada amiguinho. Fala oi pro amiguinho, Gabi. Ou então, amiguinho, cumprimenta a Gabi. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Isso ajuda a Gabi se sentir confortável naquele ambiente. Então, nós podemos fazer isso também no Ministério Infantil. Quando ele chegar na sala, momento de culto não, que são muitas crianças, mas quando ele chegar na sala, você fazer ali uma apresentação para ela. Passar pelos amiguinhos. Gente, chegou a hora. E olha só que legal, criança adora isso, gente. Criança adora. Você vai falar, momento de se apresentar para os nossos amiguinhos. Vamos lá, Gabi vai passar por vocês. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Rápido, coisa de segundos, mas vai ajudar a criar mais vínculo. Gente, essas crianças, elas precisam se sentir seguras. Segurança. Eu não estou aqui por acaso. Ela gosta de ficar comigo. Ah, mas será que eles entendem? Gente, nós não estamos aqui para achar. Aquilo que a gente não tem certeza, a gente age por fé. Ah, mas eu tenho quase certeza que aquela criança não entende. Ainda assim, haja por fé, porque uma coisa eu sei, eu não tenho certeza se ele entende, mas eu tenho certeza que aquele que criou todas as coisas pode trazer o entendimento para ela. Ponto. Ponto. Age por fé. Eu vou falar e ela vai compreender. Sabe a diferença? Agir por esperança e agir por fé? A esperança, ela caminha, né? Eu caminho até a fé. Mas a esperança é, eu vou conseguir, eu vou ter, eu vou fazer, Deus vai fazer. A fé, ele já fez. Ele já trouxe o conhecimento. Ele já trouxe a sabedoria. Age por fé. Então, eu procurei, para não me sabotar, a parar com o achismo. Porque isso não ia fazer eu avançar. Se toda criança que eu pegasse, eu falasse assim, eu acho que esse daqui não vai entender. E esse aqui não mexe nem o olho. Esse aqui, isso só ia me trazer ceticismo. Então eu preguei e falei, olha, eu preciso agir por fé. Eu sou obediente. Marcos 16:15. Eu prego para toda criatura. Quem traz entendimento é Ele. É Ele que traz sabedoria. Quando eu estou aqui falando com vocês, ainda que vocês compreendam o que eu estou falando, não sou eu. Nada eu tenho para oferecer. Nada sei. Se Ele quiser agora, Ele me deixa muda. E como se Ele quiser também, eu saio falando coisas que eu nunca ouvi. Está tudo na mão dEle. Então nós agimos por fé, para que essa criança possa entender. A lição. A lição é dada de forma individual para cada criança, como eu disse para vocês, né? A gente pega a lição, a gente tem lá o kit já separado com o princípio. Não adianta querer pegar
Ah, mas não, vou pegar a lição toda e vou escrever. Não, é só o princípio mesmo. É o que você quer que aquela criança entenda. Você quer que ela entenda o quê? Que a família que Jesus te deu é o seu maior presente. É só isso o princípio daquela lição. É só isso que você vai transformar nos recursos visuais. Então, a lição é dada de forma individual para essa criança. A gente vai pegar lá e vai dar. Mas seria muito interessante, depois de fazer todas as atividades, você também deixar que ela seja ministrada junto com as outras crianças. Como isso, Aline? Lembra que eu falei que ou na sala, ou na sala com as crianças, ou na outra sala, por exemplo, a gente vai levar o recurso para ministrar para ela, para que tenha certeza que ela entendeu? Ainda assim, quando você voltar, é importante que ela participe com todos ali, que ela sente com todos, que ela ande. Gente, a líder falou assim para mim, pastora, ela não para. Ela não para. E olha só, vocês têm aqui uma criança que não para mesmo? Ela não para. Assim, temos um fato, ela não para. O outro fato, ou você faz alguma coisa ou você reclama. Então, se ela não para, você vai precisar ir no ritmo dela para apresentar a palavra a ela. Mas, pastor, eu canso, eu sei. Pastor, ela não para e ela anda para lá para cá, eu sei. Mas, pastor, será que é assim? Eu não estou mais aguentando correr atrás dela. Amados, mais uma vez, o lugar de descanso é na eternidade. É na eternidade. Não é aqui é trabalho, aqui é muito... Ah, mas se eu viver até 100 anos, isso é pouco perto do que o Senhor tem para você. Isso aqui é tudo muito pouco. Então, o que eu quero dizer é que se a criança ela não para, você também não vai parar. E enquanto ela está andando e você vai falar com ela, e você vai ministrar olhando para ela, e ela vai fazer assim para você e pum! E você vai atrás dela, Depois usa gelol, bota a perna de molho, faz o que for que tem que fazer, mas você precisa andar no ritmo dela. Qual a diferença de uma criança típica para uma criança atípica na hora da aprendizagem? A criança que não tem nenhum transtorno, né, que a gente chama as nossas crianças típicas, você vai dar o tom. Você está aqui ministrando e você vai trazendo o entendimento para que ela venha se conectar a vocês. Então, é você que dá o tom. As outras não. A outra quem dá o tom é ela. Não é você que diz como vai ensinar, ela que te diz como vai aprender. Às vezes é deitado no chão. Às vezes é só olhando nos olhos. Às vezes é só com toque. Você precisa sentir essa criança. É ela que vai te dizer. Entende? Parece sutil, mas é uma grande diferença. Porque você vai ter que andar conforme ela anda. Se é uma criança que não para, você vai ter que ministrar andando, correndo atrás dela. Assim mesmo. Não é figurativo, não. É literal. É correr atrás dela. E é a forma que nós temos para ministrar na vida dela. Então, é ela que dá o tom. Então, nós precisamos, de forma individual, ministrar para essas crianças, mas nós não podemos esquecer que ela faz parte daquele todo, que ela está ali junto. Então, de alguma forma, você precisa introduzir. Tem um vídeo que eu postei, tem pouquíssimo tempo na minha rede, no meu Instagram, em que você vai ver eu mesmo ministrando para a Gabi, no meio das crianças. Você vê que ela não está quieta, parece que ela não está prestando atenção, mas ainda assim eu fico ali tentando e ela andando e eu atrás dela. Quando ela chegou em casa, ela falou para a mãe dela. Ela fala poucas palavras, mas eu disse para a mãe dela o que eu tinha ministrado e ela falou, balbuciando, ela falou que Jesus era a água da vida. E a Cecília veio falar para mim, ela falou que Jesus é a água da vida. E se você ver o vídeo, você vai falar, ela não está entendendo nada que a Aline está falando. Você está vendo? A gente subestima muito. Só que você não está subestimando a criança, está subestimando o poder do Espírito Santo. Então, haja além dos seus olhos.
haja além do que você está vendo, porque o que você está vendo é muito pouco. A nossa visão ela é muito reprimida. O que Deus tem pra gente é um olhar de águia, aquilo que ninguém vê, sabe? Eu vejo além do monte. Então, nós não podemos limitar as nossas crianças. Quem limita o homem é o próprio homem. Quem limita o homem é o próprio homem. Cuidado com o conteúdo abstrato. Aqui vocês vão começar agora, provavelmente, a fazer isso. A pegar a lição que é dada. Vocês escrevem ou vocês usam... Você escreve? Então, ou você ou alguém que vai ser líder da inclusão vai pegar o que você escreve, vai tirar o conteúdo de lá para poder criar esse recurso para eles. Lembra que você fez uma pergunta para mim assim, qual um dos maiores desafios? Eu nem sei se eu pulei, mas eu vou dizer, para mim um dos maiores desafios é esse. Porque é muito desafiador você achar algo que não seja abstrato. Como é que você vai falar, por exemplo, de salvação? Eu vou te falar, tem que ter muito Espírito Santo mesmo. Para conseguir ouvir, ou às vezes para realmente entender que você não está conseguindo. Então, é bem desafiador, pastora. E aí a gente tem que tomar cuidado com as coisas abstratas. Por exemplo, usar o espelho para dizer que você é igual a Jesus. Gente, aquela criança quando ela olha no espelho, sabe quem ela vê? Ela. Simples assim. E aí, você está lá com o espelho. Quem é Jesus? Funciona pra gente, né? Que a gente faz aquela ministração linda. Você conhece Jesus? Você sabia que você é semelhante a Jesus? Você quer ver Jesus? Você é o próprio Deus. Isso funciona muito bem para mim, para você, para as crianças que não têm o cognitivo intelectual comprometido. Para elas, quando eu faço esse espelho, ela está vendo ela. Bolufas. Nem sei se vocês usam isso aqui. Mas bolufas nada. Não vai funcionar de nada. Então, cuidado com o abstrato. Usar o sinal de igual. Isso é igual a isso. Ela não entende os dois pontinhos. Então, o maior desafio é esse. É conseguir transformar o princípio para elas de forma simples. E aí o meu segredo, que na maioria das vezes tem dado certo, as profissionais lá da Cecília avaliaram as minhas e foram poucas coisas que elas encontraram, que elas trocariam, pedi para elas avaliarem os meus. Mas por quê? Porque eu estou indo na simplicidade. É aquilo que você fala assim, não, isso aqui é muito simples, é esse. Se você fizer a pergunta assim, isso aqui está muito simples, é esse. É simples. É simples. Porque essas crianças, quando elas são muito, como é que fala? Literais. Se você disser para ela, se você cair, você vai bater a cabeça e você vai quebrar essa cabeça. Para ela vai quebrar a cabeça. Você tem que ter cuidado a forma como você fala com eles, porque é tudo literal mesmo, sabe? Então, esse recurso que a gente usa para as crianças é um recurso que tem que ser simples. Simples. Você vai sentar e vai tentar que Deus mostre para você a forma mais simples de trabalhar com ela. Nada elaborado. Isso é uma coisa que as meninas me chamaram muita atenção, falando, pastora, parabéns. O seu recurso é simples. Eu falo, mas eu acho muito simples. Ela, parabéns, é isso mesmo. É simples. Para elas é o que funciona. Lembrando que quando eu falo para elas, eu estou falando dos mais críticos. Tem criança que não precisa de recurso. Não é porque ela tem um autismo, por exemplo, um autismo 1, que é um autismo que antes era leve, porque não pode mais usar esse nome, porque leve para quem? Leve só se for para mim, porque para a mãe dele não é. Então, porque ninguém que tem uma criança, um filho com autismo 1, ela considera leve. Tem vários comprometimentos, então esse nome não se usa mais. Leve, moderado, severo, é 1, 2 e 3. Então, essa criança que tem o autismo 1, muitas vezes ela compreende. Eu vi uma criança num vídeo aqui que alguém me mostrou. Eu não conheço a criança, mas eu identifiquei que era um ali. Por quê? Porque me falaram que ele era autista, mas ele pegou o microfone, ele orou. Foi o filho de alguém. Ah lá. Foi 2, mas
Um deles, Samuel. O Samuel, ele não precisa de muito... Ali ele precisa que alguém dê um tom para ele. Mas ele pegou o microfone, ele orou. Então não é, por exemplo, o Samuel não é esse que a gente precisa levar outros recursos, entendeu? Talvez o irmão sim. Eu não conheci, mas falaram que o irmão dele sim. Então, tá entendendo a diferença? Não podemos colocar a inclusão dentro do mesmo bolo. Então pega lá Samuel e irmão e todos dois aqui. Não, o Samuel ele compreende. Então, não limite mais do que é preciso. Não coloque numa bolha. Pelo contrário, estimula ele a avançar. Leva ele além. Deixa que ele diga que não consegue. Eu falo isso muito para as mãezinhas, porque a maioria das mãezinhas, eu tomei um susto muito grande quando uma mãe, que é diretora de um colégio, chegou para mim e falou assim: com a minha filha, eu sempre agi assim. Ela é uma autista. Eu sempre agi assim, que ela aprenda apenas o necessário. Aí eu falei: como assim aprenda só o necessário? Essa menina pode ir além. Essa menina pode ir além. Como assim o necessário? Então a gente tem mania de limitar. Deixa que ele diga o que ele não pode. Deixa que ele, o nome disso se chama capacitismo. Capacitismo, já mais uma para vocês. Capacitismo, de forma muito clara, é quando você olha para uma porta, e aí você olha um cadeirante vindo, e você dá uma carreira para lá, e você abre a porta para ele. Quem disse que ele já não tem ali a estratégia dele para abrir? Ele chega ali, com a perninha, ele faz assim, ele abre a porta e ele entra. Só que você não esperou ele agir por ele. Você correu e abriu a porta para ele. Porque você acredita que ele não consegue. O nome disso se chama capacitismo. E a gente faz isso direto com as nossas crianças. A criança vai pegar pega para ele. Calma aí, por que você no primeiro espera? Vê se ele vai conseguir. Ele não conseguindo, você ajuda. Então é muito importante a gente entender e não limitar as nossas crianças. Alguém me perguntou sobre isso ontem, eu falei que ia falar aqui. Previsibilidade. É fundamental para que as crianças tenham acesso à rotina do visual. O meio e o fim do que vai acontecer na sala. Pode ser escrito ou desenhado. O que eu estou querendo dizer aqui? Aqui são 2 pontos. Você precisa treinar os pais. E aí quem vai ser responsável pela família? Você precisa treinar os pais a trabalhar com essa previsibilidade. O que é isso? Anteceder o que vai acontecer. Todo domingo, filho, hoje nós vamos para a igreja. Você lembra? Você vai para a sala, vai ter aquela história que você vai ouvir a palavra de Deus. Depois você vai para o culto. Você lembra? Tem um momento de louvor. Lembra? Tem as tias que cantam. E aí você vai anteceder. Tem o lanche que você gosta. Lembra? O biscoito de polvilho. Você tem que treinar os pais a fazerem isso. Isso é muito importante para as crianças. Preparar a criança para o que vai acontecer. Chegando aqui, o líder que pegar a criança, ele já vai também meio que arrumar aquilo que a mãe falou, né? Entrar em conexão com o que a mãe falou. Que bom que você chegou. Lembra que a gente vai ter hoje, né? Nós vamos para a sala, vamos ouvir a palavra de Deus. Depois tem o louvor. Essa previsibilidade é muito importante para que a criança se sinta segura. Outra parte que você precisa. Quem já viu... Acho que vocês não viram, né? Quase ninguém me seguia aqui. Misericórdia. Agora vão ver. Mas eu postei um cordão de comunicação alternativa. Alguém viu? Só você, amada irmã. Você também, né? Ia ser vergonhoso para você, mas ela. Me chamou para vir aqui, nem me segue. A irmãzinha lá, tão amada. Vocês estão perdoados. Então eu criei um cordão de comunicação alternativa. Eu mesmo desenhei junto com a equipe. E isso é muito importante, porque isso prepara a criança. Essas crianças, elas são mais visuais. Tem criança que é mais visual e tem criança que é mais... Faltou a palavra. Auditiva, desculpa, obrigada. Criança é mais auditiva e criança é mais visual. Mas, geralmente, as crianças com necessidades específicas, elas são
visuais. Então, não adianta você, a hora da oração, a hora do louvor. Não, você precisa falar, ela precisa olhar para os seus lábios, mas você precisa mostrar. Então, esse cordão que eu criei, cordão da comunicação alternativa, eu tenho ali todas as etapas do culto. Posso também te mandar o arquivo, tá? Aí você troca o meu símbolo. Tem? Aqui? Deixa eu ver. Achei não. Ah, sei, mas não dá nem quase pra ver, amiga. Eu vou mandar pra eles. Ah, não, tá aqui sim. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vou ter que voltar pra caramba. A Érica lembra de umas coisas, né? Quando não é pra falar, fica quieta. Aqui. Tá meio apagado. Mas vocês estão vendo? Ela está com cordão. Aqui, o primeiro é o K do Kids, do Ministério. Mas atrás desse cordão tem ali a mão da oração. Tem um microfone da hora do louvor. Então, quando começa o louvor, eu não falo só para a criança, hora do louvor. É hora do louvor. Então, ela, como ela é visual, ela vai se conectar muito mais o que eu estou mostrando para ela do que o que eu estou falando. Ela não consegue entender muito bem aquilo que eu estou falando. Então, quando eu mostro para ela de forma visual, eu ajudo ela a se conectar. Então, é muito importante, dentro da previsibilidade, não só anteceder o que vai acontecer, a família e vocês, como em todos os momentos do culto Kids, você mostrar para ela aquilo que vai acontecer. Agora eu vou ter que achar onde eu estava. Cordão de comunicação alternativa. Aqui. Então, é bem importante que todo o líder tenha esse cordão pendurado. Esse cordão pendurado, quem tiver com a criança, para poder trabalhar essa questão visual com eles, trabalhar a previsibilidade. Enquanto está todo mundo ali, você, agora nós vamos sentar, e vai estar lá, sentado, oração, louvor, lanche, todos os momentos que vai ter no culto, está ali naquele cordão. Você vai só passando as plaquinhas para frente. Visuais. Nós temos uma caixa, né, de objetos sensoriais para que a criança da inclusão se mantenha mais tempo. Pop-it, massinha, bolinha de apertar. Isso ajuda a manter concentrado. Eu não consegui trazer, mas também tenho lá. E eu posso, amanhã, eu posso jogar ele no meu story para que vocês apertem e vá lá para onde está essa publicação, que é um vídeo meu mostrando como usar essa caixa. Eu fiz um vídeo mostrando como usar essa caixa, como usar o Pop-it. Vocês sabiam que o Pop-it foi criado por uma mãe nos Estados Unidos? O Pop-it não é só um brinquedo, sabia? Não é só um brinquedinho. Ele foi criado por uma mãe nos Estados Unidos para acalmar a criança. Ele é um brinquedo inclusivo. Só que poucas pessoas sabem, mas eu pesquisando sobre ele, eu descobri. Então, eu tenho uma caixa, eu tenho um vídeo onde que eu mostro a caixa e dentro dela eu mostro exatamente como usar cada um desses recursos. Eu posso jogar ele para os stories para vocês conseguirem. Esse privilégio de quem me segue, né, gente? Difícil. Se me seguir, não vai ter. Limites. A criança de inclusão não é criança da inclusão, tá, gente? Criança de inclusão. A criança de inclusão precisa ter limite. Gente, isso aqui é muito importante. Talvez essa seja a chave de tudo que a gente falou até agora. A criança de inclusão, ela precisa ter limite como as outras. E na maioria das vezes, o comando verbal não funciona. Precisa agir com o corpo dela e o seu. Por exemplo, levanta aqui, por favor. Por exemplo, se eu quero que ela sente, aí eu vou ficar. Senta, é hora de sentar. Ela não vai sentar. Nossa, não vai sentar. Você precisa agir com o corpo. É assim mesmo. Você precisa agir com o corpo dela e com o seu. Gabi, vamos sentar.
que acontece com a equipe? É isso mesmo, é isso mesmo. E ela vai retornar e você vai olhar nos olhos dela e sentar. O que acontece com a equipe da inclusão? Geralmente, por não ser pessoas preparadas que eu digo, com cursos na área, a gente acaba tendo medo de agir com essas crianças. E aí você acaba não se posicionando tão bem. Você acaba falando de uma forma que é muito, assim, sabe? Senta, Gabi. Gabi, é hora de orar. Gente, o Luva não está entendendo nada que você está falando. Você tem que ser firme mesmo. Não estou falando para você ser agressivo. Não é isso, é ser firme. Senta. Não pode, não pode. Senta. E tudo bem se você tiver que fazer isso 599 vezes. Mas ela aprende por repetição. E até isso ela vai aprender. Vai chegar uma hora que ela vai cansar e ela vai parar de medir força. Porque ela vai ver que não funciona. E aí, até por uma questão corporal mesmo, ela cansa. Ela fica. E tá tudo bem, ótimo. Sentou. Então, se na hora de sentar, não adianta você falar. Esses comportamentos, eles são aprendidos também por repetição. Então, claro, com muito amor, aprenda a usar o seu corpo. Isso também é um outro treinamento, tem lá no meu curso. Aprenda a usar o seu corpo em favor disso. Eu acho que eu botei aqui, ó. Botei, olha aqui que legal. Olha como essa líder está sentada. Ela travou a Gabi ali. Essa é a forma correta. Ela travou. Primeiro, a Gabi está sentada. Aqui já impede ela sair. Ela já travou com o corpo dela ali e acabou. É isso. A Gabi vai fazer assim ali, ó. E não vai sair do lugar. Não precisa ser agressivo nem nada. Então, vocês precisam aprender a usar o corpo de forma segura, como está na foto. Ela não está prendendo a Gabi, ela não está segurando pelo braço, ela não está fazendo força com a Gabi. Mas a Gabi dali não sai. Tá entendendo? Então, só que o que eu percebo, até com a minha equipe, tem medo de fazer isso. Tem medo de ser firme. Aí você fica tentando negociar. Só que essas crianças não adianta conversar. Elas precisam mesmo entender com posicionamento, ordem direta. Senta. Pum, pum. E aí você vai fazer aquilo algumas vezes, mas ela vai começar a entender que ali é lugar para ela ficar sentada. E não tenha medo. Sabe por que você não pode ter medo? Você só pode ter medo se a intenção do teu coração não for boa. Se você tem... Se a intenção do teu coração é que ela sente ali, para que ela se sinta segura, para ouvir a palavra de Deus, não tenha medo. Agora, cada um que se julgue conforme o seu coração. Se o teu coração não está naquilo, você realmente vai ficar com medo. Mas se você fizer por amor, não tem problema. E eu tenho muitas mães que são profissionais na área, e eu converso com elas, pastora, pode fazer assim, não tem problema. É a maneira. Procure saber que tipo de treinamento a família faz. Por exemplo, a família que faz aba, né, que usa o método aba, eu não estou aqui para dizer se eu concordo ou não, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a família que usa aba, se ela botar lá, que usa aba, o método aba, você use isso a seu favor. O método aba permite que você trabalhe um pouco com barganha, com troca. Senta que depois você toca o violão. Senta que eu te levo ali. Se a família permite, até porque se a família permite, ela já está nesse processo, ela já está acostumada. Tem uma criança lá que se eu falar para ela, senta que eu te dou uma bala, minha filha, ela senta, ela deita, ela faz tudo. E a mãe já chega para mim, sabe com o quê? Para a equipe? Com a jujuba. Aqui, ela já deixa com a jujuba. E o tempo todo com a criança é negociação. Senta que eu te dou uma, não toca no teclado de títulos. Assim. Beleza, tá lá na ficha dela que ela segue essa linha de tratamento. É uma coisa que ajuda. Eu nada. Eu nada. Então, se a mãe faz... Você levantou a mão? Pode falar, amor.
Ela é 3. Ela é 3 com transtorno opositor, com TOD. Ela é um dos mais desafios da minha rede. Ela tem um autismo 3. Ela não é oralizada. Ela não para. Ela só fica assim. Ela tem um transtorno opositor. Ela bate, ela morde. É uma bênção, a Gabizinha. Ela que chegou em casa falando que Jesus era a água da vida. Do jeitinho dela, ela balbuciou que Jesus era a água da vida. Queria que vocês assistissem um vídeo agora. Antes do vídeo, peraí. Vou colocar mais um. Não, sai daí. Nem aqui. Aqui. Porque senão vai depois. 5 mitos e verdades da inclusão. Precisa ser doutora na área para servir na inclusão? Mito. Não precisa. Ah, mas quem é doutora? Ótimo, quem é doutora, claro que ajuda. Vou dizer que depois que eu entrei na faculdade, ajuda. Tem coisas que me ajudam pra caramba. Coisas científicas, né? Eu consigo ter um outro olhar. Claro que ajuda. Eu fiz a minha psicopedagogia para fazer uma dobradinha com a teologia. Eu não vou clinicar, é tudo para o ministério. Então ajuda. Mas que eu preciso é mito. Você precisa ter um coração em Cristo, pronto para servir aonde Deus te colocar. Para de lutar com Deus. Ele te coloca num lugar e você quer ir para o outro. Aí ele te coloca e você sai. Aonde Deus te colocou, é ali que Ele vai te capacitar. Deus vai te usar primeiro pelo seu coração. Verdade. É a intenção do seu coração. Eu sou prova viva disso, gente. É por isso que eu sou tão incisiva, enfática. Porque assim, eu não tenho medo de falar, porque Ele fez aqui. Só próprio desastre que podia ser para falar. Gente, meu marido brinca, pastora, tinha uma empresa e que final de ano meu marido fazia as premiações e tal lá. E aí ele queria que eu falasse para os funcionários, a parte dos funcionários, né? Não pegava no microfone. Me tremia assim, entra na minha frente. E ele fala, desiste, tira dela, tá feio. Era assim. E olha onde eu tô ministrando, tô falando, um monte de igreja. Então assim, gente, por que eu tô falando isso? Porque não é do que a gente tem, não tá nem aí. Se fosse isso, eu não estaria aqui. Se dependesse de algo que eu tivesse para dar, se fosse alguma coisa que eu fosse boa, eu não estaria aqui, porque eu não tinha isso. Então, Deus vai te usar segundo o seu coração. Dá para servir na inclusão de crianças sem estudar os transtornos? Dá para servir na inclusão de crianças sem estudar os transtornos? É verdade, está errado. Vou matar aquela discípula. É verdade, não dá. Não dá, porque assim, deixa eu te dizer, você não precisa ser uma doutora. Ai, gente, me ajuda. Não dá. Você precisa estudar. O que importa é que você precisa estudar. Está muito complicado. Já começou a me confundir. Você precisa estudar. Ó, já confundiu. Você precisa estudar. Por quê? Se você, digamos que você só vai ficar com o que tem aqui. Você não vai entrar na internet, você não vai fazer um curso, você não vai nem buscar no Google as questões. Aí com você vai chegar uma criança e ela vai começar assim. Na hora do louvor. Você vai pensar um monte de coisa, mas você não vai entender e nem saber que é porque ela tem uma sensibilidade auditiva e você precisa ajudar ela. Aquele ambiente não está favorável. Então você precisa ir lá buscar. Você tem vários cursos, cursos não, mentira, você não tem muitos não, mas você tem algumas, poucas literaturas, você tem muito artigo, mas eu nem, é porque assim, eu acabo fazendo propaganda e não é a ideia, que realmente não tem outra coisa, mas eu queria ter para falar. Mas realmente não tem. Um curso que você, infelizmente ou felizmente, entenda como achar melhor, mas só tem o meu hoje que tenha de forma tão clara para vocês. Mas lá, por exemplo, eu falo de todos os transtornos, todos os transtornos mais vistos aqui. TDAH, TOD,
síndrome de Down, paralisia múltipla, autismo em todos os graus. Eu consigo entrar em cada um deles e dizer para vocês como eles funcionam e como vocês devem abordar. Porque sem estudar, fica difícil para vocês entenderem. Então é importante vocês estudarem. Autismo é uma doença e por isso oramos por cura? Mito. Mas por que é mito? Essa agora vai ser de faculdade. Você sabia, você não conta. Autismo não é uma doença. Autismo é uma condição do ser humano. Mas por isso eu não oro por cura? Claro que eu oro. Quem disse que Deus não muda a condição? Orar por cura, a minha equipe é treinada para orar sempre. Tá andando e tá orando por cura. Tá ministrando e tá orando por cura. Deixa Deus te usar. Quem disse que não é hoje que Deus vai usar a sua mão para curar? Mas não podemos colocar isso como uma questão, porque realmente não é uma doença, é uma condição do ser humano. O primeiro a ser apaixonado pela inclusão é você. Verdade. Você tem que ser apaixonado. Você tem que ser o primeiro a derramar. Já estudou aquela história da xícara? Que derramou num cara e sujou ele de café. E começaram a falar, sujou ele de café? Pô, por que tá com essa xícara cheia de café? Ele derramou o que ele tinha para derramar. Se você tem paixão, as pessoas chegarem perto de você, é paixão que elas vão sentir. Se você tem rancor, se você... O que você tem? É isso que elas vão sentir. Você só dá aquilo que tem em você. Então, seja apaixonado. E eu quero mostrar um vídeo para vocês. Agora é o vídeo. Sou eu? Não. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui para você. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Jesus está ensinando duas coisas importantíssimas. Primeiro, que é necessário amar a Deus para que as coisas cooperem conosco. Amar a Deus não é simplesmente frequentar um culto aos domingos, ou quem sabe durante a semana inteira. Amar a Deus não é simplesmente tentar comprar Deus com as nossas ofertas. Amar a Deus é amar ao próximo. Foi Jesus quem disse: ninguém ama a Deus sem amar as pessoas. E quem fala o contrário disso, está falando o contrário à Bíblia. Amém, meu irmão? Em segundo lugar, quando a Bíblia fala todas as coisas, não significa que a gente aprende a amar a Deus e agora tudo vai ser maravilhoso. As coisas ruins continuarão acontecendo, só que nós teremos o discernimento de interpretar da maneira que Deus interpreta as coisas. Amém, meu irmão? Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me
Caramba. Aleluia. Tá legal aqui o microfone pra você? Tá no tiro aí? Costa, vai. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Mas fizeram uma festa quando nasceu nasci. O tempo todo mundo cantava cantar. Mesmo assim, que louva a Deus. Mandaram me parar porque eu nasci assim. Eu fiz algumas coisas tão difíceis para mim. Mas o que me dói é meu irmão a se queixar. Mas Deus te louvará. Você pode cantar comigo? Canta lá. Quando eu nasci, infelizmente, eu nasci com uma certa dificuldade. Nasci praticamente morto. Mas Deus soprou em mim o fôlego da vida. Amém, irmão? Amém, irmão? Eu achei alguém que me amasse. Meu Senhor, eu achei alguém que cuidasse de mim. Às vezes, vemos em televisões, na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas em pregos, crianças sendo abandonadas no sítio. Mas eu louvo a Deus por ver a minha família me amou. A minha mãe me amou. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida. Porque a senhora não me jogou fora. E por isso, hoje eu estou para a glória de Deus. Aleluia. Você pode escolher, a partir de hoje, ser mais um que vai desdenhar as nossas crianças ou ser como o irmão Lázaro que deu oportunidade para ele louvar a Deus. Muitas das nossas crianças poderiam estar no altar. Muitas das nossas crianças podem alcançar lugares que nós não alcançamos. E o que vai determinar isso é a sua posição diante a ela. Você vai dar oportunidade ou você vai continuar sentado no banco da igreja sem fazer nada? Você vai dar oportunidade, você vai amar essas famílias ou você vai jogar fora como ele achou que ele ia ser jogado? Está nas nossas mãos viver a glória de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus vai fazer. Eu não tenho dúvida do mover que Deus já está fazendo na vida dessas crianças, dessa família. Haverá uma manifestação da glória de Deus. Resta saber se você quer fazer parte disso ou não. Porque Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque Ele não depende de mim. Mas eu quero participar disso com Ele. Eu quero participar disso com Ele.
perceber que a gente vive num tempo, numa geração em que o diabo ele tem investido de forma pesada contra a vida das crianças. Mas isso não diz respeito só à geração presente, à geração atual, mas nós sabemos porque a Bíblia nos mostra que sempre houve um mover das trevas contra a vida das crianças. Por exemplo, você conhece a história de Moisés, e você sabe que quando Moisés ele ainda era uma criança, e o diabo, por mais que ele não soubesse exatamente aquilo que Deus faria, mas ele sabia que havia um mover do céu, havia um mover de Deus. E sempre que o Senhor se move, Ele levanta homens e mulheres para serem instrumentos do seu mover aqui na terra. Ele sabia que Deus estava se movendo, se movimentando. Para quê? Para que o povo de Deus, para que o povo de Israel fosse liberto da escravidão no Egito. E você sabe então que Moisés, ele foi poupado pela própria filha de Faraó. E é interessante porque Faraó é um símbolo do diabo na Bíblia, e eu costumo dizer que Deus ele tem muito senso de humor, porque Moisés ele foi criado dentro do palácio de Faraó, pela própria filha de Faraó. Mas você sabe que anos mais tarde, Moisés ele foi poupado então da morte, porque Deus ele tinha um plano para a vida de Moisés, e anos mais tarde ele foi enviado até Faraó para que o povo de Israel fosse livrado da escravidão no Egito. E é interessante porque depois de muitas tentativas, e Faraó não cedia, mas depois de algumas tentativas Faraó cedeu, mas ele colocou uma condição, que muitas vezes nós não damos atenção para essa condição que Faraó colocou. Ele disse: olha, os adultos podem ir, mas as crianças, elas devem permanecer. E evidentemente Moisés, ele não concordou com essa condição que Faraó colocou. Mas você sabe que se Moisés tivesse concordado com essa condição, com a mentalidade que muitas vezes nós temos de que são apenas crianças, eu estou aqui tentando há tanto tempo para que o povo seja liberto dessa escravidão, deixa as crianças ficarem, a força de trabalho, aqueles que são de fato importantes, eu estou levando junto comigo. Evidentemente, Moisés não teve esse pensamento, essa mentalidade. Mas se ele tivesse tido esse coração e essa mentalidade, aquele teria sido o fim da nação de Israel. Porque Deus liberou uma palavra sobre o povo, de que aquela geração de adultos, eles não iriam entrar na terra prometida. Eles morreram no deserto. Quem é que cumpriu a promessa de entrar na terra prometida? Somente aquelas crianças, ou seja, a próxima geração. Eu creio que existe uma promessa sobre a igreja hoje, em todas as eras, que só pode ser cumprida pela geração seguinte. E é por isso que nós não podemos falhar em guardar as nossas crianças. E nós não podemos rejeitar aqueles que o Senhor já recebeu. Aqueles que o Senhor ama, nós também como igreja, precisamos ter o mesmo coração que o Senhor tem em relação a elas. Você sabe que durante essa última semana você ficou sabendo dessa história que chocou o Brasil e talvez tenha chegado até em outros países essa notícia daquela criança que infelizmente engravidou e o aborto foi feito com um bebê de 29 semanas. Você sabe que quando eu fiquei ouvindo aquela história e acompanhando esse processo, o Senhor disse assim para mim: sabe, filha, algumas vezes nós como igreja nos furtamos de falar determinadas coisas e entrar em determinados assuntos, porque a gente não quer entrar em determinadas pautas que pode gerar para nós um desconforto. Ah, não, eu não vou falar sobre isso, porque eu não quero falar sobre política, eu não quero falar sobre feminismo, eu não quero falar sobre o aborto, eu não quero falar sobre esquerda e sobre direita. Só que enquanto nós nos calamos, o inferno ele toma espaço, ele ganha espaço, ele toma o lugar. E eu quero te encorajar nessa noite a ser alguém que não vai se calar diante daquilo que o inferno está fazendo na nossa geração. E isso diz respeito a você ser alguém que ministra para as crianças, nos nossos cultos, nas nossas células, mas isso também diz respeito a você ser alguém que entendeu o coração de Deus em relação ao mover dele nessa
nessa geração e nas próximas gerações. Porque se você entendeu isso, você também entendeu que nós, como igreja, precisamos guardar as crianças, investir nelas, e isso diz respeito em nós investirmos em todas as crianças. Então eu quero te encorajar, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não fazem parte do Ministério com Crianças. Ou então você faz parte do Ministério com Crianças, mas de alguma forma você percebeu que o seu encargo esfriou. Que você talvez esteja aqui nesse final de semana simplesmente porque a sua supervisora, a sua pastora ficou no seu pé falando: você tem que vir, você tem que participar, esse treinamento é muito importante. Você foi basicamente convocado para estar aqui, mas você sentiu que o seu coração não estava aqui de fato quando você chegou aqui nessa reunião. Ou talvez você seja alguém que ouviu a respeito do assunto, se interessou e falou: vou participar, mas nem faço parte do Ministério com Crianças, do trabalho com crianças. Mas eu quero fazer um chamado para você. Se você é alguém que já faz parte do Ministério com Crianças, mas você percebe que o seu encargo esfriou, que aquilo que você faz simplesmente porque você precisa constar, como se você estivesse batendo um cartão. Eu quero te encorajar a levantar uma das suas mãos. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Ou se você é alguém que ainda não faz parte do Ministério com Crianças, mas hoje, nesse final de semana, o seu coração foi alcançado por essa mensagem. E você falou: é pra mim, eu quero me envolver nisso. Eu entendi que investir em crianças é um trabalho tão nobre, eu quero investir a minha vida nisso. O Senhor está me chamando para isso, porque investir em crianças não é um trabalho menos importante, não é um trabalho inferior. Talvez ouvindo aquilo que a pastora Aline disse aqui, você disse: eu quero investir a minha vida para poder trabalhar especificamente com crianças com necessidades específicas. Eu quero trabalhar com elas. Senhor, eu quero ser capacitado. Eu quero receber uma habilidade para poder tocar nessas crianças e ministrar a palavra de Deus para elas. Eu quero ser um instrumento do céu para que elas possam receber essa mensagem, para que elas sejam salvas, para que elas sejam instrumentos de Deus nessa e nas próximas gerações. É para mim, esse chamado é para mim. Eu quero te convidar, vem aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Nós queremos liberar uma palavra sobre a sua vida, uma palavra profética. Nós queremos liberar um destino do céu, porque eu sei que destinos estão sendo liberados aqui. Não se furte de receber aquilo que o Senhor quer liberar sobre você nessa noite. Não fique parado no seu lugar. Não fique